Olá, boa tarde. Aqui é a Fabiana Barbosa. Estarei aqui com vocês na próxima 1 hora. E esse é o programa Marketing e Música. Então, você ouvinte, baixe o nosso app no Play Store, na Rádio Vida Web. O site da Rádio Vida Web é www.radiovidaweb.net.br. O nosso WhatsApp é 519-8517-5712. Rádio Vida Web, levando o amor de Deus até você. Hoje, o nosso programa Marketing e Música, nós vamos falar sobre aprender para empreender. Vamos trazer uma convidada muito especial, que é uma mentorada minha. Daqui a pouco ela está entrando aqui, é a Lilian Fernandes. Daqui a pouquinho ela já chega aqui para falar com a gente. E a Lilian Fernandes, ela fala sobre inteligências múltiplas, né? Todos nós temos a melhor forma de aprender. Cada um de nós somos únicos, né? E cada um de nós temos uma maneira diferente de aprender e de aprender com mais facilidade. E para a gente empreender, que é um dos objetivos, né, do nosso programa Marketing e Música, que é falar sobre música, falar sobre empreendedorismo, marketing digital, vendas. Então, para a gente ser um excelente empreendedor e progredir, ter sucesso, precisa aprender o tempo todo. O empreendedor precisa estar aprendendo e também desaprendendo o tempo todo. Então, por isso a gente vai trazer hoje o tema Aprender para Empreender, trazendo aqui hoje uma especialista em inteligências múltiplas. Vocês vão entender o que é isso, né? O que são as inteligências múltiplas e como você pode usar isso na sua vida para você aprender melhor. E a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre como as inteligências múltiplas vai influenciar na sua vida de uma maneira geral, né? E tem muito a ver com a sua identidade também, com o seu propósito, com quem é você. Tá? O programa hoje está muito especial. No programa da semana passada, a gente falou sobre propósito. Né? O empreendedor precisa saber o que ele quer, ele precisa ter um propósito na vida. E precisa se conhecer, saber quem ele é, ter identidade, né? Saber exatamente quem ele é. E esse programa de hoje também é um complemento sobre isso, porque você vai precisar, né, se conhecer, saber de qual maneira você aprende mais rápido, aprende mais fácil, para você estar aplicando na sua vida, aplicando no dia a dia. E para você descobrir o que você quer fazer da vida, seja num trabalho ou seja na vida pessoal também, a gente precisa se conhecer. E é importante também saber qual a nossa melhor maneira de aprender, porque, principalmente nos dias de hoje, precisamos estar o tempo todo aprendendo coisas novas. Tá, mas como que eu faço? Qual a melhor forma de eu aprender as coisas? A gente vai falar sobre isso hoje aqui no programa Marketing e Música. E antes de começar, fazer só uma breve oração para a gente pedir a intercessão do nosso Senhor, para que Ele nos abençoe nessa tarde e que o que a gente falar aqui realmente entre na mente de cada um de nós, dos ouvintes, da minha mente, de todos que estão acompanhando aqui, e que a gente possa filtrar e entender o que é válido, o que a gente pode usar na nossa vida e colocar em prática agora mesmo. Tá? Eu recomendo que quem está ouvindo nesse momento pega o papel e a caneta, que tem coisas muito, muito interessantes aqui que pode transformar a vida de vocês, tá bom? Vamos fazer aqui uma breve oração pedindo para o Senhor nos abençoar. Senhor, nos abençoe nessa tarde, todos os ouvintes, a mim, a todos nós, para que nós possamos entender, Senhor, abrir a nossa mente para o conhecimento e realmente colocar todas as coisas que são relevantes para a nossa vida em prática, para que a gente não fique só ouvindo, para que a gente realmente coloque em prática e prospere nesse tempo. Pedimos, Senhor, a sua bênção e a sua sabedoria, Senhor. Abra as nossas mentes e faça com que o conhecimento seja algo transformador na nossa vida e que a gente coloque as coisas em prática. Essa oração nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá. A Lilian chegou bem na hora certa. Boa tarde, Lilian. Lilian Fernandes.
Chegou na hora certa, Lília. Peguei na oração. Muito bom. Então, gente, a Lília Fernandes, ela é minha mentorada, né? A gente está trabalhando junto há um tempo e ela trabalha com inteligências múltiplas, né? E o tema do programa de hoje é aprender para empreender. E a Lília vai falar um pouquinho. Além dela trabalhar com inteligências múltiplas, né? Com essa ferramenta, vamos dizer assim, que ajuda no aprendizado, facilita o aprendizado, ela coloca em prática de diversas formas. E também, como ela é mentora de idiomas, ela coloca em prática principalmente, né, para ajudar os alunos dela a aprenderem melhor, aprenderem mais rápido, sem muita dor, né, Lilian? E a Lilian, ela vai falar um pouquinho sobre ela agora, contar um pouquinho sobre a história dela, quem ela é, para vocês conhecerem ela um pouquinho mais. Muito bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, o convite. Me senti muito honrada e espero realmente contribuir para que as pessoas se sintam aí incluídas, envolvidas, porque para mim a inteligência múltipla ela foi um divisor de águas. Hoje, né? Divisor de águas, hoje está chovendo bastante. O trovão está caprichando aqui. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado, eu sofria muito em cima dos cadernos, e aos 40 anos eu descobri a inteligência múltipla, e para mim foi muito acolhedor. Vocês verão daqui a pouco por quê. Eu sou formada em letras, pedagogia, tenho mestrado em ciências humanas, sou especialista em literatura inglesa norte-americana, também especialista em inteligências múltiplas, e palestrante onde eu levo para as empresas a possibilidade do gestor descobrir qual das inteligências fala mais forte nos seus colaboradores, e aí ele consegue direcionar esse colaborador para uma atividade que lhe dê mais motivação. Também o colaborador, se descobrir na inteligência que lhe é mais competente, ele também vai trabalhar com mais alegria, com mais dedicação. E com isso a empresa sai ganhando, o empreendedor sai ganhando, porque ele vai descobrir as suas melhores características. Então, eu estou na área educacional desde 1980, me aposentei na indústria metalúrgica, onde eu trabalhei na área financeira, cheguei a níveis de liderança ali. Sou mãe da Jéssica e da Larissa, casada com o Eliseu há 42 anos, e tem o Leozinho, que é o nosso príncipe, que vai fazer 1 ano agora em maio. E acho que é isso, né? Resumir 61 anos em 2 minutos. Legal. Ô, Lilian, fala um pouquinho para o pessoal sobre o seu projeto com as inteligências múltiplas, né? Tanto para a empresa quanto para empreendedores. Então, as inteligências múltiplas, elas são abrangentes para a vida. A partir do momento que você descobre em qual das 8 inteligências você se encaixa, e é assim, você não se encaixa somente em uma. Você vai se descobrir pertencente a várias delas. Porque Howard Gardner, um americano, lá da Universidade de Harvard, ele descobriu essa teoria, ele trouxe à tona essa teoria na década de 80, no começo de 80, que veio contrapor ao QI, que todos conhecem, que era um número, então você era catalogado por um número. Se você não tinha aquele número na altura que era requisitado, você não era considerado inteligente. E isso era um excludente, uma situação excludente. Então, o Howard Gardner ele trouxe essa teoria dizendo que todos somos inteligentes. Basta que identificamos a qual das 8 inteligências nós pertencemos, e a partir daí nós aplicamos a nossa atividade e usamos as nossas habilidades para poder desenvolver uma atividade com maior performance, com uma motivação, com eficácia, dedicação. Para os empreendedores, muitas das vezes você está numa atividade que você não é tão feliz, você fala, nossa, eu não sirvo para isso, essa atividade não me dá prazer nenhum,
eu estou aqui só para ganhar o meu pão de cada dia. Então, nem sempre é assim. Às vezes, você identificando qual das inteligências é mais latente em você, você pode sim aplicar essa sua habilidade na atividade que você está desenvolvendo. E isso vai fazer o seu tempo muito mais prazeroso, mais produtivo, e a sua dedicação vai fluir muito mais. Então, o empreendedor, para poder desenvolver o seu produto, para poder entrar nas vendas, para atender o cliente, o pós-vendas, e o colaborador, é que o vento fez o vidro abrir, eu levei um susto agora. Aqui também está chovendo bastante. Eu assustei aqui com o vidro abrindo rapidamente. E o colaborador, ele pode contribuir com a empresa da sua melhor forma, com a sua dedicação, e a empresa sai ganhando, o colaborador sai ganhando, porque é o ganha-pão, é o que põe o alimento na sua mesa, é o que lhe ajuda a ser um cidadão honesto e de bem. Perfeito, Lilian. Eu estava fazendo uns stories aqui, mostrando para o pessoal do Instagram que a gente está ao vivo aqui na Rádio Vida Web. Que bom, que bom. Vamos lá, é isso aí. Posso só fechar o vidro lá, que eu estou com medo? Pode, Lilian, pode fechar, sem problema nenhum. Aqui em São Paulo, a gente está chovendo muito aqui em São Paulo. Aqui nem tanto, mas onde a Lilian está, que é um pouquinho distante, ela está em outra cidade, Santo André, que está aqui no estado de São Paulo, e lá está chovendo, pelo barulho está chovendo mais do que aqui, mas aqui também acabou de começar a chover. E ela foi fechar a janela lá, para não molhar toda a casa lá, mas enfim. Então, as inteligências múltiplas, elas ajudam a revelar, né, quem é você, né, qual a sua melhor maneira de aprender. E na vida, a gente vai falar aqui alguns exemplos bíblicos também, né, das inteligências múltiplas na vida de alguns apóstolos, na vida de umas pessoas importantes, né, da história da Bíblia. E vai ser bem interessante para vocês acompanharem, para vocês entenderem, dentro do contexto bíblico, né, o que é essas inteligências múltiplas e como que isso também pode ser aplicado na nossa vida também, né, para a gente aprender melhor, para a gente poder empreender. E para aprender melhor é preciso, né, usar ferramentas, nos conhecer melhor, né? Saber qual a nossa melhor forma de aprendizado. E, Lilian, eu vou perguntar aqui para você, né, sobre o seu trabalho na internet, né, nas redes sociais. Você usa as redes sociais para passar a sua mensagem para as pessoas, né? Tanto na questão dos idiomas, que é o trabalho que você faz, né, como mentora, quanto nessa questão das inteligências múltiplas, né? E como é que você usa, né? Como é que você faz? Você trabalha no Instagram e YouTube, você mostra para as pessoas que você palestra sobre esse assunto, como é que você faz para usar as redes sociais para alcançar as pessoas, né? Para entregar a sua mensagem? Eu utilizo as redes sociais que eu utilizo são o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e o YouTube. E alguma coisa no WhatsApp. Tenho feito algum movimento. Então, eu posto ali as minhas... o conteúdo que eu tenho de inglês e espanhol. Então, eu tenho feito lives todas as quartas-feiras, às 11 da manhã. Eu vou intercalando, uma semana cada um. Sempre trazendo conteúdo pertinente, que tira a pessoa dessa situação de desconforto, porque muitas das vezes a pessoa chega até mim com aquela dor de que o idioma não serve para mim, eu não consigo aprender mesmo, acho que eu já passei da idade, eu não consigo seguir o conteúdo nas escolas, porque ou tem gente muito jovem, ou estão dispersos. Então, os alunos que chegam até mim, eles sempre chegam com essa dor. A dor de se sentir incapaz de aprender o idioma, e a empresa está pedindo para poder ser promovido, e aí ele tem implicância com o idioma, porque nunca consegue deslanchar.
qual que é o meu propósito com essas lives às quartas-feiras? Sempre trazer conteúdo lúdico, conteúdo descontraído, conteúdo que sai daquela situação do livro didático. Eu sempre pego alguma coisa que foge um pouco do comum, para que o aluno veja que o idioma é engraçado, é prazeroso, é lúdico, é gostoso. Existem várias formas de se aprender muita coisa. Não precisa ser aquele ambiente fechado, sério, você vai ter que fazer. Não, você não tem que fazer. Você precisa, sim, se dedicar, porque tem um escritor americano que ele fala que para ter sucesso precisa 1% inspiração e 99% transpiração. Verdade. Então, mas realmente é possível aprender se divertindo, né? Suas lives é bem divertidas, né? Geralmente são bem divertidas. Eu não acabo precisa sofrer, a gente. Oi? Ô, Lili, não precisa sofrer, né? É possível. Tem várias ferramentas que a gente pode utilizar para, né, aprender se divertindo, enfim. E principalmente, né, a gente precisa se conhecer, né? Conhecer qual é a melhor maneira que a gente aprende para que a gente possa se divertir, né? Nesse momento Sim, do aprendizado. Ô, Lili, deixa eu só comentar aqui, o pessoal está aqui no YouTube. Alice Silva aqui deu boa tarde, Giovana passou por aqui, o pessoal tá cumprimentando a gente aqui. Muito legal, muita mensagem aqui no YouTube. Gratidão a todos que estão aqui acompanhando a Rádio Vida Web. Sim. Então, legal, então, Lília. E sobre as palestras, o que eu busco pôr também na rede social é isso, que o empreendedor ou o empresário, ele consegue, sim, trazer à tona a sua alta performance, a sua maneira de executar suas atividades de forma eficaz, lúdica, eficiente, motivadora, por conta disso, porque às vezes a pessoa vai na obrigação, a pessoa ela vai se arrastando, né? Ela vai se arrastando, parece que é um fardo. E na verdade não, você precisa ter o olhar da gratidão para poder fazer o que precisa ser feito de maneira agradável, de maneira grata, porque afinal de contas, você está numa pequena faixa onde tem uma atividade remunerada, onde tem como receber o dinheiro pelo seu trabalho, né? Então, só um segundo, deixa eu silenciar o WhatsApp aqui, porque eu acho que para você está apitando aí, né? Não estou ouvindo, eu não estou ouvindo nada. Estou ouvindo os meus trovões aqui de São Paulo, chovendo muito aqui em São Paulo. Eu achei que o WhatsApp estava apitando aí, então eu tirei o apito. Pronto, está silencioso. Então, Lília, para a gente, né, para o empreendedor ele aprender melhor, né, ele precisa, né, se conhecer. E a gente vai falar agora sobre, né, as inteligências múltiplas. Eu quero que você explique um pouquinho sobre o que é isso. A gente está falando, mas o pessoal acho que está viajando ainda, está tentando entender. Mas agora a Lilian vai explicar, né, o que são as inteligências múltiplas. Ela vai explicar detalhadamente e vai usar uns exemplos bem legais que vocês com certeza vão entender e vão também poder levar para a vida de vocês e entender de fato o que é essas inteligências múltiplas e como elas podem ajudar o empreendedor, né? E a todos nós, né? Em todo momento. Lília, fala um pouquinho sobre as inteligências múltiplas. Explica quantas são, enfim, como elas são. Explica sobre elas. Muito bem. As inteligências múltiplas, elas são 8. E nós temos a lógico-matemática, verbo-linguística, corporal-sinestésica, espacial, musical, intrapessoal, interpessoal e a última, e não menos importante, a naturalista. Ela veio por último, porque o Gardner percebeu aquele movimento da ecologia, o movimento do meio ambiente, e essa proteção com o planeta Terra. Ele, então, descobriu que seria importante inserir a inteligência naturalista nesse rol de 8 inteligências. Porque, às vezes, eles usam uma frase aí, né? Que você não pode considerar a inteligência do peixe por sua capacidade em subir em árvores.
Então, é isso. Às vezes, nós estamos em uma atividade da qual nos falta conhecimento para fazer aquilo. Então, não pode dizer que você é ou não é inteligente por conta de algo que você não tem aquela habilidade para realizar. Mas, dentro das inteligências, Howard Gardner diz que todos nós temos as 8 em nós, em maior grau, em menor grau. E aquela que você tem em menor grau, nada impede de você adquirir. Por quê? Nós, como seres humanos, podemos buscar técnicas, buscar conhecimento, buscar cursos, treinamentos, mentores. No meu caso, eu tinha muita dificuldade com essa questão da rede social. Então, eu me entreguei nos braços da Fabi para que ela seja a minha mentora. Então, é isso, é você ter a humildade de reconhecer que você não é tão bom naquilo, mas que tem pessoas que podem te pegar pela mão e te levar para um novo patamar. E foi o que eu fiz, pedi ajuda. A Fabi está brilhantemente fazendo esse trabalho para mim, me ensinando, me direcionando. Muita resistência que eu tinha de entrar na rede social, a Fabi me trouxe, mostrando que não é tão ruim assim, que é possível, que dá para encaixar. Então, você ter um mentor é muito importante para você poder realmente vir para a superfície. Às vezes, é verdade. E você está surpreendendo, porque hoje eu pensei... Hoje a Lilian, 11 horas da manhã, já fez uma live no Instagram, agora está aqui no programa Marketing Música, então ela está fazendo... Está se superando. Eu não imaginava que ela ia fazer as duas hoje, né? Na correria, e mesmo assim está fazendo. Está de parabéns, viu, Lilian, pelo esforço, dedicação. Show de bola, parabéns. Estrelinha? Ganhei estrelinha? Ganhou. Tem que ter a recompensa, né? Então, ganhei estrelinha. Meus alunos, quando eles fazem a lição, eu coloco adesivo no caderno deles. Minha aluna da manhã, eu coloquei um monte de adesivo, porque ela fez até a lição que eu não tinha pedido. Aí eu enchi de adesivo o caderno dela. Então, é isso. E aí, como que nós podemos direcionar essas inteligências? E nós tivemos essa ideia de vincular as inteligências aos exemplos bíblicos. Porque na Bíblia, o que não falta são exemplos, né? Mas aí nós tivemos essa curiosidade de descobrir qual personagem da Bíblia, qual figura da Bíblia apresenta a inteligência. Então, fizemos aí uma pesquisa, um bate-papo. Eu recorri ao meu irmão lá na Itália, que tem conhecimento também da Bíblia, e aí ficamos num bate-papo muito gostoso e tiramos umas ideias aqui que eu quero compartilhar com vocês. Espero que faça sentido para todos vocês. Então, vamos lá. Na lógico-matemática, que são aquelas pessoas que são estratégicas, as pessoas que gostam de jogo, que gostam de números, né? Já fala, lógico-matemática. São as pessoas que estão sempre ali buscando descobrir algo, elas gostam de jogo de detetive, jogo de xadrez, elas gostam de tentar entender como que funciona alguma coisa. Então, aquelas crianças que desmontam o carrinho que o pai deu. Menino, você quebrou o brinquedo. Não, ele não quebrou o brinquedo. Ele quer saber como funciona o brinquedo. Então, ele tem lá uma sequência lógica. Ele quer saber como que funciona aquilo. Então, ele tem que seguir. Quando o Rick desmontar os brinquedinhos, Fabi, não briga, porque ele está usando a inteligência lógico-matemática dele. Inteligência lógico-matemática. Entendo. Perfeito. Ele só agora está esclarecido, né? Ele quer saber. Direto, desmontando tudo. O pior é que essa não fica só nos brinquedos, né? Vai para os objetos da casa também, fica querendo desmontar tudo, quebrar para ver a resistência, né? Fazer os testes todos. Ele quer saber a lógica daquilo, ele quer saber como funciona. E quem foi a personagem que nós encontramos na Bíblia? Eu e meu irmão, nós puxamos aqui 2. Claro que existem muitos, mas 2 que nos chamaram muita atenção foi o José do Egito, que ele foi a pessoa de confiança do faraó, o administrador, que nos 7 anos de fartura, ele estabeleceu
estabeleceu a construção de celeiros, ele recolheu toda a colheita, ele armazenou tudo, fez, né, uma estratégia, que o José do Egito ele teve que ser bom com os números para poder fazer toda a logística de recolher aquela colheita para poder, nos 7 anos de fome, ter alimento para o Egito. Tanto é que o Egito era o único lugar que tinha alimento. E os outros povos vieram até lá para solicitar ajuda, que foi quando José descobre os seus irmãos que estavam passando fome e vieram pedir ajuda ao Egito, e aí tem todo aquele desfecho dele se apresentar como José. Então, ele teve a inteligência lógico-matemática fortíssima e foi abençoado por isso. A outra pessoa que nós reconhecemos foi Moisés. Moisés, igualmente, foi a pessoa de confiança e ele teve toda essa linha de administração dentro do palácio e teve toda essa estrutura de lógica matemática para poder se destacar lá no Egito. Destacou, foi bem sucedido, ele ajudava na construção de tudo, ele era a pessoa de destaque, de confiança, né? Então, nós trouxemos aí o faraó, o José do Egito e o Moisés para a nossa lógico-matemática. A nossa inteligência verbolinguística, aí foi difícil fazer a seleção, viu? Porque vieram muitos nomes. Vieram muitos nomes. Mas aí nós falamos, não, vamos treinar o desapego e vamos focar, vamos focar. Então, nós focamos no Davi, claro, que escreveu Salmos. Então, Davi, ele tinha a verbolinguística fortíssima, porque a verbolinguística são as pessoas que têm a facilidade com a palavra, tanto escrever quanto oralmente, é a pessoa que se expressa. Nós aqui, eu e a Fabi, para nós nos expressarmos, para nós trabalharmos com a rede social, com o nosso conteúdo, nós precisamos ter a verbolinguística muito aguçada, muito forte, muito identificada e marcada. Então, Davi escreveu os Salmos. Salomão, claro, Salomão escreveu Provérbios, escreveu Cantares de Salomão. E tanto Davi quanto Salomão, eles têm uma característica muito forte, porque eles também têm a inteligência musical. A inteligência musical, ela se envolve naquelas pessoas que reconhecem timbres, sons, tons, e aquela pessoa que tem o ouvido aguçado. Na música eles usam o termo de ouvido absoluto. Ouvido absoluto. Então, aquelas pessoas que tocam tantos instrumentos, a minha família é abençoada com essa inteligência. A inteligência musical na minha família veio assim, e eles tocam vários instrumentos. Instrumento de corda, de sopro, piano, teclado, órgão, e vai por aí afora. Então, a inteligência musical ela é maravilhosa, porque ela acolhe, ela integra. Você pode ver, você vai no acampamento, pode não ter luz, mas se levar um violão, o povo está lá no escuro, ninguém enxerga ninguém, mas tem uma música lá tocando, e o violão, né? E o violão ali fazendo o seu papel de inclusão, porque as pessoas vão simplesmente chegando, né? A música, ela vai te puxando, ela vai te trazendo. E então, Davi e Salomão tiveram a inteligência musical muito forte, porque Davi ele tocava a harpa para acalmar o espírito de Saul, né? E Salomão, que compôs Cantares de Salomão, totalmente rimado, aquela organização com as palavras. Então, eles são fortíssimos na inteligência musical e na verbolinguística. E lembrando, assim, as inteligências, elas são entrelaçadas, tá bom? Elas são
Por exemplo, a verbolinguística, ela entrelaça com a musical, porque a pessoa, para compor uma música, ela precisa escrever. E, igualmente, a musical, ela entrelaça com a lógico-matemática, porque a música, ela é toda matemática. O tempo musical é todo matemático. Então, você precisa do compasso, 4x4, 2x2, 3x4. Então, ela é toda musical. Então, a inteligência musical, ela traz para si a verbolinguística e, consequentemente, a lógico-matemática. Certo? E aí nós temos, dentro da musical, as pessoas também que dançam, as pessoas que têm coordenação motora, vêm para a corporal sinestésica. Então, a corporal sinestésica é aquela pessoa que tem o controle do tato. É aquela pessoa que tem o tato fino. Então, os cirurgiões, os escultores. São aquelas pessoas que conseguem dançar, têm coordenação para dançar. Os esportistas. Então, a corporal sinestésica é aquela pessoa que tem a consciência corporal forte. Ela consegue se reconhecer. E nós temos aqui Lucas, que Lucas era médico. Lucas era médico, e até tem uma passagem que Lucas ele passa a cuidar de Paulo, quando Paulo já está idoso. E aí tem uma passagem que Paulo remete a numa das suas cartas, ele cumprimenta Lucas, o meu médico amado. Até em Colossenses 4,14. Então, Lucas cuida de Paulo na sua velhice. E Lucas, ele tinha corporal sinestésica muito forte, né? Uma outra pessoa, assim, que chamou nossa atenção fortíssima foi o Noé. Puxa vida, para construir a arca, tem que ter a corporal sinestésica, a lógico-matemática, porque pensa, para construir a arca com todas as medidas que o anjo falou para o Noé, o anjo derrubou no Noé ali, ó, a lógico-matemática, a corporal sinestésica, fortíssima. E, claro, viremos aqui para a espacial, porque a espacial é a inteligência que você vê o mundo em 3D. São os arquitetos, os desenhistas, aquele pessoal da moda, quem costura roupa. Estilista, né? Também, estilista. Exato, designer de moda, estilista. Pensa, o rapaz, ele não tem o vestido pronto, mas ele já tem o vestido na cabeça dele. As pedrarias, o tecido, o corte, o recorte, o babado, a rendinha, a manga. Então, na parte do empreendedorismo, as tecelãs, as meninas que fazem artesanato, fazem tricô, crochê, bordado, quando elas começam a construir alguma coisa, elas não têm aquilo pronto, mas elas têm na sua cabeça. Então, ela tem a corporal sinestésica fortíssima e ela tem a espacial muito aguçada, porque ela já visualiza aquilo pronto. Tem aquelas meninas que pegam barbante e fazem aquele suporte de vaso maravilhoso, que tem aqueles pontos, tudo diferente. Ponto abelha, ponto pipoca, ponto... Tem uns nomes de ponto, né? Que quando eu olho, eu falo, nossa, aí eu faço cara de conteúdo, né? Oh, realmente. Quando eu bati o olho, eu já sabia que era esse ponto. Claro que não, né? É a moça que sabe, ela que tem essa inteligência fortíssima, e ela faz coisa maravilhosa, faz cortina, faz capa de sofá, capa de cadeira, capa de botijão, capa de batedeira, entendeu? Então, essas artesãs, essas tecelãs, essas meninas do artesanato, elas são fortíssimas na corporal sinestésica e na espacial. Muito forte. E nós temos aqui também que na espacial e na corporal sinestésica, nós temos José, o pai de Jesus, que ele era carpinteiro. Pensa, José, ele pegava um pedaço de toco,
daquele toco virava um banquinho. Então, a sua inteligência espacial tinha que ser algo assim, fora do comum, né? Porque você olha aqui um pedaço de toco, você até imagina, nossa, poderia ser um banquinho, né? Eu, com a minha habilidade com formão, com, com a lixa, com a lima, com a serra, eu já ia sentar lá no toco e ia ser o banquinho, tá tudo bem. Ai, ai. Mas para poder entalhar, para poder fazer todos os detalhes, José, ele tinha a corporal sinestésica muito forte. E a espacial. Então, nós temos aqui. Tô indo aqui, hein, gente? Eu estou navegando nas inteligências, acho que eu estou indo num fluxo bom, né? O pessoal está se reconhecendo. Só para o pessoal entender, essa espacial significa as pessoas poderem visualizar, né? A inteligência mais dos engenheiros, né? Que visualizam um prédio pronto, por exemplo, consegue imaginar uma estrutura, imaginar algo pronto. Essa inteligência espacial que você está falando, né? Só para o pessoal que talvez não, alguma pessoa possa não estar entendendo. Ele tem a noção de espaço. Então, eu até brinco que a pessoa que não tem a inteligência espacial é aquela que briga com a mulher do GPS. A mulher do GPS fala, vire à direita, aí a pessoa vira à esquerda. Então, a pessoa não tem essa noção do espaço. Quando ela sai de um prédio, ela não sabe se ela entrou pela direita ou entrou pela esquerda. Precisa de um cão-guia para poder sair de onde ela entrou. Então, a pessoa que tem dificuldade com a inteligência espacial é isso. Ela compra uma cadeira, ou melhor, ela compra um sofá de 6 metros para pôr numa sala de 1 por 2. Então, aquele sofá não vai caber nunca. É verdade, né? A falta das inteligências, né? Causa, às vezes, transtornos, né? Por isso que a gente precisa de ajuda de outras pessoas, né, Lilian? Orientação de pessoas que tenham habilidade que a gente não tem, né? Senão, causa esses transtornos aí. Precisa de um mentor. E desenvolver. E desenvolver também, né? Que todos podemos desenvolver as inteligências também. Mas não, o que a gente não pode é aceitar, né? É ficar fazendo as coisas sem não desenvolver a inteligência em nós, naquela habilidade, e também não pedir ajuda de ninguém e ficar só fazendo coisa errada, né? Seja no trabalho ou seja na vida, igual esse exemplo que você falou aqui, né? De colocar o móvel errado. Então, tem que buscar conhecimento, seja em outras pessoas para nos auxiliar, seja buscar, né? Em nós mesmos. Você pode ser autodidata. Você pode ser autodidata, nada impede. É verdade. E quando você fala mentor, às vezes você pode ter um mentor através do YouTube, através do Instagram, por exemplo, encontrar a pessoa lá, estar acompanhando o que ela ensina, e aquela pessoa é seu mentor. Para pessoas que às vezes não quer, né, contratar mentoria, não quer mentor agora, por qualquer motivo que seja, a gente tem vários mentores gratuitos aí no YouTube, no Instagram, enfim, em várias situações. Muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Não só na internet, aqui na Rádio Vida Web também tem bastante conteúdo aqui, o pessoal aprende muito. Eu mesmo já aprendi, alguns programas que eu acompanhei aqui, aprendi bastante, sabe? E é assim, é buscar conhecimento, né? Tem um especialista ali que está falando sobre um assunto que que nós não sabemos de tudo, né? Não. Temos que buscar ouvir, e buscar ouvir com atenção, né? Que às vezes a gente fica lá ouvindo, mas não aplica, não contextualiza, né? Fica só... Sim. Na verdade, é para ouvir realmente, de fato, com atenção, internalizar o que está sendo falado, né? E pensar, é o que eu falo todo dia, que toda quarta-feira, né, que a gente vem para o programa, internalizar e aplicar na nossa vida, enxergar uma prática disso que a gente está falando aqui na vida. Né? Isso que é sabedoria, né, Línia? Sim, e é você ter humildade de reconhecer que não sabe. Eu, por exemplo, a minha inteligência naturalista, ela precisa ser desenvolvida. Precisa ser desenvolvida e muito, porque eu já cheguei a matar violeta, eu já matei cacto. Então, isso me dá uma frustração muito grande, que eu falo, puxa vida, pense numa pessoa para matar cacto. Gente, cacto vive no deserto.
Como que alguém consegue matar o cacto? Aí a Violeta ela brota da própria folha, a Violeta brota, né? E eu consegui matar. Mas eu já me redimi, porque outro dia eu fui lá, cuidei da plantinha. Então, eu tenho aqui uma orquídea que eu ganhei de uma aluna já faz uns 3 anos. Essa orquídea ela floresce e a florzinha dela dura uns 4, 5 meses. Eu fico encantada com aquela orquídea. Toda vez que ela floresce, eu mando a foto para minha aluna. Eu falo, olha, tenha muito amor nessa orquídea. E ela firme e forte. Então, estou melhorando, estou buscando ajuda, estou me dedicando. A minha mãe é fortíssima na naturalista. Qualquer coisa que a minha mãe põe, se ela põe cebolinha, a cebolinha brota. Então, a minha mãe consegue, com a inteligência naturalista dela, tudo que ela faz, volta e meia, ela me mostra. Ai, filha, estou cultivando essa ervinha, esse matinho, e vai. E é tudo muito colorido, é tudo muito lindo. E falando da naturalista, nós podemos aqui trazer vários, levando em consideração que a naturalista são os botânicos, os jardineiros, os arquitetos. Então, esse povo arquiteto, ele precisa ter a estratégico-matemática, a naturalista e a espacial. Porque o arquiteto, o paisagista, na hora que ele chega na frente de um prédio lá, que está em construção, ele precisa imaginar que planta que ele vai pôr lá. Se ele vai pôr uma fonte, se ele vai pôr um chafariz, se ele vai pôr uma pontinha cruzando um lago, que tipo de planta ele vai pôr, se bate a luz do sol correta, se vai matar demais, né? Se o sol está demais, mata, se o sol está de menos, mata. Então, o paisagista, o arquiteto, ele precisa ter essa inteligência muito forte. Então, se temos aqui os empreendedores que são paisagistas, que têm floricultura, eles com certeza estão nesse ramo porque têm inteligência naturalista fortíssima, certo? E aí fica aquela coisa linda no prédio, quando você entra assim, já logo de cara, aquelas flores, aquela folhagem, aquela paisagem. Então você se sente assim acolhido, se sente bem, respirando até um ar puro. Mas por quê? Porque teve alguém com aquela inteligência, com aquela estratégia, que conseguiu fazer de um jeito que fique agradável aos olhos. Porque tudo precisa ser harmonioso, certo? É verdade. E da naturalista, nós trouxemos. Também foi difícil selecionar, por quê? Vamos lá, vamos voltar lá, vamos entrar na máquina do tempo aí e vamos para aquela época. Naquela época, a inteligência naturalista era a maioral, concorda? Porque tudo era para plantar, tudo era para cuidar dos bichinhos, tudo eles tinham que fazer. Então, tinha que tosquear a ovelha para fazer a manta. Tinha que plantar para poder comer, plantar o trigo para comer o pão. Né? Tinha que construir a casa com a palha, com o barro, fazer as suas panelas. Então, a inteligência naturalista, naquela época, ela precisava ser muito forte, principalmente para o povo. O povo que trabalhava, o povo que vivia ali ao redor do palácio, nos vilarejos, eles tinham que ter inteligência naturalista forte, certo? Então, fica meio que redundante nós dizermos da inteligência naturalista naquela época, porque era necessário. Se a pessoa não tinha dom, ela precisava se virar e fazer. É verdade. Desenvolvia, né? Se não fosse natural, ela acabava desenvolvendo na raça, pela necessidade. Tinha que desenvolver na raça. Então, nós trouxemos aqui, claro, Davi, que era pastor de ovelhas, o Salomão não era musical. Cadê o outro aqui, que era a naturalista? Era o Davi. Um pescador? O Pedro. Um pescador. O Pedro, pescador. Estava esquecendo do Pedro. Eu falei, eu sabia que eu tinha que falar aqui, né? É o Pedro, né? Então, o Davi, pastor de ovelhas. O Pedro, pensa no Pedro. Vamos lá.
Vamos lá, hein, gente? A gente sempre tem que fazer a viagem no tempo. Hoje, fazer pescaria, o cara vai lá no Pesque Pague, o peixe já está lá gordo, com a boca toda rasgada, de tanto anzol que os caras pesca e devolve, pesca e devolve, pesca e devolve. O peixe já não aguenta mais comer salsicha. Então, não é pescaria de hoje, tá? Vamos lá, vamos voltar lá. Entra na cápsula do tempo. Vou até tomar uma aguinha aqui, porque eu não sei qual é a qualidade da água lá naquela época. Ô, Lília, o pessoal tá falando aqui no YouTube, tem várias mensagens aqui. O Ender tá falando aqui que tá ligado no programa, tá dando boa tarde. O Carbone, Web Design, falou aqui, uou, convidada da melhor qualidade, hein? Ó. Obrigada, Carbone. Isso aí. O web design é inteligência. Qual que é a inteligência, Lilian? Espacial, web né? design? Opa, espacial, né? A espacial. Ó, fortíssima. Fortíssima. A lógico-matemática, porque ele tem que ter estratégia para montar, para ficar um visual agradável, equilibrado. Tem que ser fortíssimo. A Hélida também chegou aqui. Boa tarde, vocês são demais. A Hélida Ferreira. Tá nossa querida. Ela é expert em LinkedIn, a Hélida. Nossa mentorada, né? Como palestrante também. Ela nos mentorou no início da nossa carreira, né? Como palestrante. Sim, a Hélida. Porque a gente fala sobre mentoria, mas a gente sempre tem um mentor para tudo, né? Muito importante, porque ele vai acelerar o nosso processo, né? Não, Lilian? Sim, com certeza. Continua aí, que daqui a pouco a gente vai colocar uma música linda aqui, né? A gente vai colocar aqui, Eu Sei Que Tu Me Sondas, Lilian. Ai, que lindo! Perfeito, pode porque aí a inspiração vai ser tu me sondas para que eu identifique qual inteligência eu tenho. Exatamente. E você me abençoa na inteligência que eu não tenho tão forte. Está preparando então, ali. Está me ouvindo, Lilian? Estou te ouvindo, você sumiu de repente. Eu acho que ele colocou a música para tocar. Aí depois vamos esperar. Acho que sim. Vou aguardar. Fazer um story com o pessoal do YouTube. Tá silêncio, não tem música nenhuma, não. Eu tô com o YouTube ligado. Não tô ouvindo. Fazer um story com o pessoal do YouTube. Tá silêncio, não tem música nenhuma, não. Eu tô com o YouTube ligado. Tô ouvindo. Tá silêncio, não tem música nenhuma, não. Eu tô com o YouTube ligado. Tô ouvindo. Eu sei que tu me sondas, Senhor, tu me cercas. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Eu sei que tu me amas, Senhor.
Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Senhor, 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 eu sei que tu me amas. Aleluia! Lindo, igreja, lindo, lindo. Senhor, eu sei que tu me amas. Aleluia. Um gestor de tráfego é uma pessoa responsável pelos anúncios, né, por campanhas online no Google, Facebook, Instagram. Olá, ouvintes da Rádio Vida Web. Estamos voltando aqui com o programa Marketing e Música. Eu sou a Fabiana Barbosa, estarei com vocês aqui com mais alguns minutinhos aqui. E baixe o nosso app no Play Store, Rádio Vida Web. Acesse também o nosso site www.radiovidaweb.net.br e o WhatsApp é 519-8517-5712. Rádio Vida Web, levando o amor de Deus até você. E vocês, ouvintes que acompanharam essa linda canção, né, esse hino fala sobre o Senhor nos sondar e nos conhecer, né, nos revelar, nos acompanhar, e que Ele sabe até dos nossos pensamentos, Ele sabe do nosso futuro, que Ele sabe as nossas ações, o que nós vamos fazer, Ele já prevê, porque Ele nos conhece. Então, a gente está falando aqui sobre inteligências múltiplas, né, sobre autoconhecimento, e o quanto é importante você se conhecer para que você possa, né, transformar a sua vida, seja profissional, seja pessoal, e ser feliz, né? Todos merecemos ser felizes. Mas para isso a gente precisa pedir ajuda, né, do nosso Senhor para que Ele nos revele, já que Ele nos conhece, pedir para que Ele nos revele quem realmente nós somos, que muitas vezes a gente não tem, né, tem dúvida sobre a própria identidade e tem dúvida também sobre o propósito. Então, é muito importante a gente buscar entrar em oração e meditação e perguntar para o Senhor. Eu falei isso na semana passada. Perguntar para o Senhor, né, sobre quem nós somos, né, qual o nosso propósito aqui, né, o que o Senhor quer para a nossa vida, qual a direção que Ele quer que nós tomamos, né, seja numa situação ou noutra, sempre consultar o Senhor, porque Ele conhece sobre nós, sobre os nossos amigos, sobre os inimigos, Ele conhece sobre tudo. Então, ninguém melhor que o Senhor para nos orientar, né, no dia a dia, na nossa vida, para tomar nossas decisões. Sim, muitas vezes a gente pensa que, eu vou trabalhar, peço para o Senhor me abençoar e pronto, oro a Ele. Não, tem que pedir também direção para o Senhor, senão a gente fica perdido na vida, acaba tomando decisões erradas, achando que a gente tem capacidade de escolher e decidir, deixa eu ver o que é melhor aqui. Não, é importante pedir para o Senhor, para que Ele guie a gente no dia a dia, que Ele nos conhece os amigos e inimigos, então Ele sabe qual é o melhor caminho sempre. Então, sempre pedir para o Senhor orientação, né, em tudo que a gente for fazer. Né? E também para você descobrir as suas inteligências, suas habilidades, que às vezes a gente tem dúvidas, né? Eu fui conhecer sobre as inteligências múltiplas há pouco tempo, e isso me ajudou muito a esclarecer sobre várias coisas que eu desconfiava, coisas que eu nem desconfiava. Então, eu me conheci muito melhor depois que a Aline me apresentou as inteligências múltiplas, né? E outros conceitos também que eu fui aprendendo. Mas é muito importante a gente buscar, né, o autoconhecimento e reflexão e oração, porque o Senhor, Ele nos conhece. A gente está, até o último dia da nossa vida, a gente está buscando aprender e nos conhecer, mas Ele já conhece. Então, pedir para que o Senhor nos guie na direção que a gente precisa tomar, porque Ele sabe qual é o melhor caminho para a gente. E às vezes a gente toma a decisão precipitada na vida,
acaba fazendo coisas erradas, né? Decide errado, porque não perguntou, não pediu guia do Senhor. Então, por isso que é tão importante buscar, né? Aprender, buscar entender, buscar se autoconhecer e a orientação do Senhor na nossa vida, né? E uma coisa muito legal que a gente está falando aqui, que quando você sabe quem você é, você supera, né, várias tribulações. A Lilian vai ter. Lilian, falta qual inteligência? A gente está aqui com a convidada Lilian Fernandes, que ela está falando sobre as inteligências múltiplas, para quem chegou agora. E, Lilian, está faltando você explicar alguma inteligência? Você chegou a falar sobre todas? Eu estou finalizando a naturalista e vou para as duas últimas, a interpessoal e a intrapessoal. Tá bom. Falta 5. Pode falar. Oi? Pode falar? Pode falar sobre. Então, eu só quis chamar a atenção da condição de Pedro, por ele ser da inteligência naturalista, e assim, Pedro, ele era pescador, e ele precisava ter a inteligência naturalista muito forte, porque ele precisava conhecer o mar, ele precisava saber a questão das marés, a questão da lua, o movimento das águas, quando que os peixes estavam prontos para serem pescados, qual era a época do ano que tinha mais peixe, porque na época também a economia girava nessa questão, a pesca era o alimento principal, a pesca era um alimento que abastecia as mesas, então Pedro era a sua fonte de renda, era a pescaria. Então, ele tinha que ter a inteligência naturalista muito forte. E Pedro, muitos sabem, tem tantas histórias sobre Pedro, que Pedro não tinha lá a interpessoal muito forte, né? Porque Pedro, ele não tinha paciência com as pessoas. Pedro, para ser pescador, precisava ter paciência, porque vocês sabem que para pescar não pode fazer barulho. Então, você tem que ficar lá, na beira do barco, quietinho, esperando a hora de puxar a rede. Então, para pescaria, ele tinha paciência. Mas com as pessoas, a gente sabe que quando ele teve o chamado de Jesus, Pedro, você deixará de pescar peixes para ser pescador de homens. Então, Pedro foi seguir Jesus, só que ele precisou desenvolver a inteligência interpessoal, que ele não tinha, né? Tem aquela história que ele cortou a orelha do centurião, aí veio Jesus e cortou. Pedro, não é assim, Pedro. Então, Pedro precisou desenvolver a inteligência interpessoal. O que é inteligência interpessoal? É a inteligência das pessoas. Então, os psicólogos, os analistas, professores em geral têm que ter a interpessoal forte, porque, meu Deus do céu, se o professor não tem inteligência interpessoal forte, ele sucumbe. Porque ele tem que entender o aluno, ele tem que saber por que o aluno está mal-humorado hoje, por que não quer fazer lição, né? Então, o que acontece? A inteligência interpessoal, ela traz essa característica. Você consegue interpretar as pessoas, você consegue trazer esse fino sentimento do que a pessoa está sentindo, né? Então, a pessoa que tem inteligência interpessoal no empreendedorismo, normalmente são aqueles que vão para os psicólogos, para os analistas. Então, eles precisam ter essa inteligência. E mesmo as pessoas que lidam com vendas. As pessoas que lidam com vendas, ele tem que ter inteligência interpessoal muito forte. Não sei se já aconteceu com você, de você ir comprar uma camiseta básica. E aí a vendedora, ela é tão acessível, ela é tão agradável, que você acaba parecendo que é a melhor amiga da vendedora. Parece que você a conhece há tantos anos, aí você ia comprar uma camiseta, você leva a camiseta, a saia, a sandália e mais um body. Então, são pessoas que têm essa inteligência fortíssima. São pessoas que têm essa inteligência fortíssima. Então, tanto no empreendedorismo quanto na questão empresarial,
nós precisamos ter essa inteligência forte, porque você vai trabalhar com outras pessoas, você vai trabalhar com outros pares. E aí, então, você precisa interpretar o outro. Você precisa ter essa facilidade de saber o que o outro está sentindo. Porque nem sempre a pessoa está mal-humorada porque ela é mal-humorada. Talvez ela teve um dia difícil, talvez ela teve uma situação no trânsito, talvez ela tenha alguém doente em casa, talvez ela está com uma dor de cabeça. Então, você tendo a inteligência interpessoal forte, você vai saber interpretar o que aquela pessoa está sentindo e vai saber respeitá-la, sem julgamento. Porque às vezes as pessoas vêm no pré-julgamento, né? Elas já vão no pré-julgamento e nem espera ver o que está acontecendo para poder se inteirar, né? Então, quem tem a inteligência interpessoal forte, ela consegue lidar com a situação e ver o que está por detrás dos bastidores. Pelo menos tenta entender. Ela tem essa boa vontade de entender e conseguir participar com alegria daquilo que está acontecendo. Então, no seu trabalho, na escola, em casa. Então, sempre é importante você exercitar a inteligência interpessoal, né? E aí, indo para o final, nós temos a inteligência intrapessoal, que é aquela da pessoa que se analisa o tempo todo. É aquela pessoa que está conectada consigo o tempo todo. Então, está analisando. Poxa, será que eu exagerei? Será que eu precisava ter falado daquele jeito? Será que a situação era para tanto? Será que eu não podia ter medido um pouco as palavras? Né? Talvez a pessoa agiu de impulso. Então, a inteligência intrapessoal é aquela que você reflete sobre o que você está fazendo. Tem aquela reflexão interna. Então, também são os terapeutas, são os professores, são os psicólogos, aquelas pessoas que estão sempre buscando melhorar, estão sempre buscando, mesmo no marketing digital, para você fazer uma postagem, você precisa refletir se o conteúdo que você está passando tem a ver com o seu público. No marketing digital, você precisa ver se aquilo que você está selecionando é adequado para a pessoa que vai receber. Porque nem sempre aquilo que você posta é o que você precisaria realmente. E aí, às vezes, o público recebe de uma forma negativa. Então, você usando a sua inteligência intrapessoal, você vai caprichar, você vai fazer o seu melhor. Não quer dizer que você vai agradar 100%, porque às vezes as pessoas não se contentam com a mensagem que você está passando. Mas você está fazendo o seu melhor, né? Nem Jesus agradou a todos, então você está fazendo o seu melhor. Então você está usando de estratégia, você está usando a sua inteligência intrapessoal, você está usando a interpessoal porque você quer tocar as pessoas com a sua mensagem. Então, no marketing digital, tem muito disso. Você busca a melhor mensagem, você busca a postagem que você faz, o desenho que você faz, as cores, a cor de fundo, a cor da letra, o formato da letra. Então, tudo é muito bem pensado. Tudo é muito bem pensado. E o empreendedor... É verdade. Precisa ter inteligência interpessoal, e se a pessoa não tem, ela tem que buscar desenvolver. Eu vejo muita gente no marketing digital, né? Seja design, seja o estrategista, social media, eu vejo muita gente que às vezes tem dificuldade de se comunicar com o público e não sabe por quê. Às vezes não tem resposta das pessoas e não sabe o que está acontecendo. É a falta da inteligência interpessoal, de você aprender a se colocar no lugar do outro, enxergar o outro, olhar o outro, escutar, entender, né? Então, assim, é muito importante você saber qual inteligência você tem que ter, né? Na área que você está empreendendo, né? No caso do marketing digital, tem que ter essa inteligência interpessoal muito forte. É muito importante você saber que precisa ter ela. Não tenho ela, eu tenho que buscar desenvolver. É o que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado e não desenvolvem. Aí fica, eu acho que o marketing digital não funciona. É o que a gente estava falando, né, Lilian?
às vezes a pessoa não está sabendo aplicar, ela não está conseguindo se desenvolver porque ela não está desenvolvendo aquela inteligência, não entende, como ela não se conhece, né? A gente está falando sobre aprender para empreender, né? Quando a pessoa não se conhece, como ela não sabe o que ela precisa aprender, né? Ela não entra a fundo, né, no que ela precisa, acaba fazendo, às vezes, de qualquer jeito, não consegue se comunicar, seja no marketing digital, enfim, seja em outras áreas também, que a gente precisa se comunicar com as pessoas, para várias profissões, né, Línia? Precisa Sim. desenvolver, e às vezes as pessoas ignoram que se ela não tem essa inteligência, ela pode desenvolver, mas ela tem que saber que está faltando. Com É certeza. aí que entra o que a gente falou, né, de buscar o autoconhecimento, né, para que a gente possa entender quem nós somos, para que a gente Sim. possa extrair o melhor de nós na nossa vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Sim. Não é isso? E é isso, é aquilo que nós falamos, é ter humildade para reconhecer que você precisa, sim, buscar o conhecimento, buscar o aprendizado. E só finalizando, como nós fizemos essa conexão com personagens bíblicos, nada a ver com religião aqui, somente exemplos que nós temos, porque são pessoas que nos espelharam, que nos inspiraram. Então, aqui ninguém fala de religião, nós estamos falando de pessoas que se destacaram ao longo do tempo. Então, na intrapessoal, nós temos o Salomão, porque para ele escrever Provérbios, ele teve que usar a intrapessoal muito forte, para ele poder passar todos aqueles conselhos, né? Porque a Bíblia é um livro universal, é um livro milenar, é um livro atemporal. Então, tudo que você precisa, você vai encontrar na Bíblia, independente da religião que você siga, independente da sua fé. A Bíblia é um livro muito interessante e tudo que você precisa tem lá. Tem ética, tem respeito, tem direcionamento. Então, se você precisa de um livro bom... Lília, empreendedorismo, né, Lília? Empreendedorismo tem muito, principalmente provérbios, né? Tem muito empreendedorismo na Bíblia. Então, não tem como fugir, deixar a Bíblia só como algo ou relacionado à religião. Ela é um livro universal que ela nos orienta em tudo na nossa vida. Sim. Né? A gente pode usar ela para tudo na nossa vida, para aplicar, porque ela tem que ser aplicável na nossa vida, não um livro que a gente usa só para se comunicar com o Senhor. O Senhor está na nossa vida, no nosso dia a dia, a todo momento com a gente. Né? Então, Sim. tudo que quando a gente lê a Bíblia não é só para questão de a parte religiosa, quando eu vou para a igreja, não, é para mim, para ver o que eu vou fazer no meu trabalho, para ver o que eu vou fazer no meu dia, para me conhecer. A Bíblia é isso. É um livro que nos ensina sobre tudo. E muito, muito sobre empreendedorismo também tem lá. Muito, muito. Eu tenho até um exemplo muito interessante que eu gosto, porque eu leciono também para o curso de administração de empresas, né? E nessa parte da estratégia, eu tenho um exemplo de Zaqueu. Então, pensa que Zaqueu, ele queria ver Jesus. Zaqueu era pequeno e tinha aquela multidão. Então, Zaqueu ele teve que usar de uma estratégia muito grande. Ele teve foco, ele teve objetivo, ele teve planejamento. Porque o que ele fez? Ele foi estudar por onde Jesus ia passar. Aí ele teve o olhar da inteligência espacial, ele olhou lá na frente, tinha uma figueira braba. Eu nunca me aproximei de uma figueira braba, mas eu imagino que ela tinha muito espinho, que era difícil de subir. Então, ele pequeno teve que ir para um lugar alto se ele quisesse ver Jesus. Então, ele subiu naquela figueira e ficou estrategicamente esperando Jesus passar. Então, eu uso esse exemplo na minha aula de planejamento estratégico. Então, é isso que nós estamos falando. Não tem a ver com religião. Tem a ver com exemplos, porque nós precisamos seguir os bons exemplos. Exemplos de vida, né? O objetivo dele, ele conseguiu ser visto por Jesus, ele conseguiu, inclusive, que Jesus fosse jantar e dormir na casa dele. Então, nós temos, sim, que ter essa visão, ter essa humildade, ter esse reconhecimento de que existiram pessoas antes de nós que têm bons ensinamentos. Então, nós precisamos aprender com quem deu certo. É verdade. O melhor exemplo é, né, os exemplos da Bíblia, com certeza. Ô, Lilian, eu quero que você, por favor, fale um pouquinho sobre a sua mentoria, sobre idioma, sua palestra, tá? Para a gente encerrar, deixe seu contato. Sim.
A minha mentoria é sobre inglês e espanhol. Eu utilizo as inteligências múltiplas, eu trago o meu aluno para perto, então eu identifico qual inteligência naquele aluno chama mais atenção, e aí eu vou dando elementos para ele, para que ele possa sobressair, curar essa dor dele do não aprendizado, porque é muita gente que vem para mim com a mesma queixa, que não consegue. Então, eu trago esse acolhimento. Eu seguro a pessoa pela mão e vou até ela conseguir assimilar o idioma de uma forma leve, uma forma agradável, uma forma amorosa, lúdica, colorida, dinâmica. E na parte da palestra empresarial, é isso. Eu levo para o empresário, eu levo para o empreendedor essa ideia de que se você consegue identificar no seu colaborador, em você mesmo, gestor, o líder ele precisa identificar qual é a sua inteligência mais forte. E se ele não tem a interpessoal e a intrapessoal bem desenvolvida, ele precisa buscar ajuda. Ele precisa, sim, fazer cursos, fazer capacitações, fazer treinamentos. Existe tanto curso hoje em dia disponível no mercado, porque lidar com as pessoas precisa de trato, precisa de tato. Então, a pessoa ela precisa aprender a desenvolver isso. Ela precisa aprender a aplicar os conhecimentos. Às vezes, a pessoa é muito boa na estratégia, na matemática, no mão na massa. Mas lidar com pessoas, ela tem dificuldade. Então, ela é inteligente, não deixa de ser inteligente. Ela só precisa ser treinada para ser líder. Porque para ser líder, nós precisamos ter a inteligência interpessoal e intrapessoal desenvolvida. Certo? Lilian, eu quero te agradecer, tá? Por você ter vindo aqui hoje. Gratidão a você, gratidão a todos os ouvintes. E acompanhe a gente lá no Instagram, @FabiEstrategista, tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre marketing digital, empreendedorismo e vendas, Instagram, @FabiEstrategista. E também entre em contato com a Lilian no Instagram. Qual que é o seu Instagram, Lilian? @Lilian_Fernandes C. Tá certo. Gratidão a todos os ouvintes. Muito obrigado, Lilian, pela participação, tá bom? E a gente vai encerrar aqui. Muito obrigada a todos. E tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Agradeço a oportunidade. Obrigada.